de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, havia um sacerdote chamado Zacarias, do grupo de Abia. Sua esposa era descendente de Arão e chamava-se Isabel. Ambos eram justos diante de Deus e obedeciam fielmente a todos os mandamentos e ordens do Senhor. Não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Em certa ocasião, Zacarias estava exercendo a função sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Conforme o costume dos sacerdotes, ele foi sorteado para entrar no santuário e fazer a oferta do incenso. E toda a assembleia do povo estava do lado de fora, rezando, enquanto o incenso estava sendo oferecido. Então apareceu-lhe o anjo do Senhor de pé à direita do altar do incenso. Ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Mas o anjo disse: Não tenhas medo, Zacarias, porque Deus ouviu a tua súplica. A tua esposa Isabel vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João. Tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Não beberá vinho e nem bebida fermentada, e desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E ele reconduzirá muitos do povo de Israel ao Senhor seu Deus. E há de caminhar à frente deles com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos, preparando para o Senhor um povo bem disposto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem estar assentados, queridos irmãos e irmãs. Hoje nós celebramos esta solenidade de São João Batista. E todos nós sabemos que João Batista, ele foi o precursor, aquele que veio exatamente para preparar os caminhos do Senhor. Por isso que Jesus vai dizer que nenhum dos profetas é maior do que João. Quer dizer, não há um profeta maior, não há ninguém nascido de mulher que seja maior do que João. Exatamente porque João Batista recebeu, evidentemente, esta missão, poderíamos assim dizer, de vir para preparar os caminhos do Senhor. E por isso João marca assim um canal divisor entre o Antigo e o Novo Testamento. Por isso João é o último dos profetas. Portanto, ele anuncia, a vinda do Senhor. E ele mesmo se apresenta como um homem simples, um homem humilde, que vivia daquilo que a natureza oferecia, alimentando-se de gafanhoto, de mel silvestre. E a missão dele era exatamente esta: pregar
a conversão, predispor o povo para que se convertesse, para que pudesse, assim, acolher o Salvador, como na liturgia do tempo do Advento nós celebramos, não é? João Batista. E a primeira leitura que nós ouvimos do profeta Jeremias nos traz assim um pouco da realidade que também aconteceu, não é, com João Batista. Antes de formar no ventre materno, eu te conheci. Antes de saíres do seio de tua mãe, eu te consagrei e te fiz profeta das nações. Então, Deus tem um plano, Deus tem um projeto para com cada um de nós. Mesmo antes de nós sermos formados no ventre materno, Deus já nos conheceu. Não é? Deus nos consagrou, poderíamos assim dizer, também para sermos profetas. Profetas que anunciam o reino de Deus, profetas que anunciam a boa nova. E depois, o Evangelho de hoje nos mostra a intervenção de Deus na vida do sacerdote Zacarias, pai de João Batista, e também da esposa Isabel, descendente de Arão. Eles eram justos diante de Deus e também obedeciam fielmente os mandamentos e ordens do Senhor. Eles não tinham filhos, porque Isabel era estéril e os dois já eram de idade avançada. Então, nos diz o texto de hoje que em certa ocasião, Zacarias estava exercendo as funções sacerdotais no templo, pois era a vez do seu grupo. Então, havia o grupo de sacerdotes. E conforme o costume dos sacerdotes, João foi sorteado, melhor dizendo, Zacarias, sorteado para entrar no santuário e fazer a oferenda do incenso. Então, o santuário havia um lugar que era reservado só para os sacerdotes. Nesse lugar só podia entrar os sacerdotes. Então, imaginemos, o corpo da igreja seria reservado exatamente para o povo judeu, os fiéis da época. E havia um lugar chamado Santo dos Santos, que era o lugar reservado. E ali somente o sacerdote podia entrar para oferecer sacrifícios. Primeiro pelos seus próprios pecados e depois pelo pecado de todo o povo. Então Zacarias entra nesse lugar, porque ele foi sorteado para o lugar chamado Santo dos Santos. Este lugar reservado se chamava Santo dos Santos. E toda a assembleia estava do lado de fora rezando, isto é, no corpo da igreja, fazendo orações. E aí, o que acontece? Enquanto o incenso estava sendo oferecido, um anjo do Senhor aparece de pé à direita do altar. E ao vê-lo, Zacarias ficou perturbado e o temor apoderou-se dele. Então, a gente percebe assim uma grande analogia desta narrativa do Evangelho de Lucas, também com a anunciação de Nossa Senhora. Nossa Senhora também, quando o anjo anuncia, ela fica perturbada, não é? Porque como é que pode? Como é que ela vai ser a mãe do Filho de Deus? Ela nem sequer era ainda casada, estava apenas prometida em casamento, mas não havia ainda consumado o casamento. Então, esse texto nos remete exatamente também para
o nascimento, né, a concepção, portanto, virginal de Nossa Senhora, do Filho de Deus. Né? Só que isto mais para frente. Né? Então Zacarias fica perturbado também diante desta presença do anjo, e ainda mais porque o anjo diz a ele, né? Não tenhas medo, Zacarias. Por quê? Porque Deus ouviu a tua súplica. Deus ouviu a tua oração. E tu lhe darás o nome de João. João significa o nome abençoado. Esse menino que vai nascer será abençoado por Deus. Até porque o fato de Isabel ser estéril, não ter filho nenhum, era perante o povo judeu considerada como uma mulher amaldiçoada por Deus, porque não gerou filho nenhum. Amaldiçoada por Deus. Os grandes e poderosos viviam nos lugares melhores, e Isabel, ela tem que ir morar exatamente no lugar montanhoso, porque ela tinha vergonha mesmo do povo, por não ter tido nenhum filho, e portanto considerada como amaldiçoada. E aqui nós vemos que ela é abençoada, porque ela vai dar à luz um filho e que terá o nome de João, que significa Deus abençoou. Deus não amaldiçoa ninguém, pelo contrário, Deus abençoa. Abençoar significa desejar toda sorte de bênção, toda sorte de tudo aquilo que o ser humano precisa para que tenha uma vida digna, para que tenha uma vida segundo o projeto de Deus. É o que Deus quer para nós. É vida digna, vida em plenitude. Então, João fica feliz. O anjo anuncia: tu ficarás alegre e feliz. E muita gente se alegrará com o nascimento deste menino, porque ele vai ser grande diante do Senhor. Por que ele vai ser grande? Por quê? Exatamente, porque ele é o último dos profetas. Então, aquilo que os profetas anunciaram muito antes de João, vai acontecer. Não é? O anúncio, portanto, da proximidade do nascimento do Senhor. Então, ele é grande, porque ele vai anunciar aquilo que fora profetizado pelos profetas da antiga aliança. Então, poderíamos dizer que João encerra, por assim dizer, a antiga aliança e abre-se as cortinas para um novo testamento. E agora não é mais João o personagem principal, mas é Jesus. Por isso que quando Jesus nasce, e já no Novo Testamento, evidentemente, João se considera pequeno. João se considera como alguém que não é importante mais. Por quê? Ele cumpriu a sua missão. Por isso ele diz: é necessário que ele, Jesus, apareça e eu desapareça. Então, a humildade de João, que diz: eu nem serei digno de me abaixar para desamarrar a sandália de seus pés. A humildade de João. E ele é o único profeta, portanto, que também aponta para os seus discípulos Jesus. Quando vê Jesus passando, ele aponta: eis aí o Cordeiro de Deus. Aquilo que nós rezamos na missa. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Então João aponta Jesus como o Messias, o Cordeiro, que vai passar pela paixão, morte, exatamente para tirar o pecado do mundo. Eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não beberá vinho nem bebida fermentada, desde o ventre materno ficará repleto do Espírito Santo. E como Nossa Senhora também, não é? No encontro, né, de Maria e Isabel por ocasião da visitação, né, Isabel fica repleta do Espírito Santo, né? E Isabel reconhece na pessoa de Maria aquela que é bem-aventurada. Bem-aventurada sois tu, Maria, donde me vem a graça de receber uma visita tão nobre, tão terna, tão grande quanto Maria. Como posso receber a mãe do meu Senhor? E Isabel, evidentemente, já estava grávida, não é? Nos diz a Bíblia que já era o 6º mês, né, a gravidez de Isabel. Então, há um encontro, né, das duas mães, de Maria, que por sua vez estava também grávida, não é? Trazendo Jesus no seu ventre, e Isabel, que também estava já no 6º mês da sua gestação. E nesse encontro, nos diz o Evangelho, que João Batista estremeceu no seio de Isabel, para dizer que João Batista já pressentiu, o nascimento do Salvador, que no ventre de Isabel estava o precursor, estava aquele que vinha exatamente para preparar o caminho do Senhor, como nos diz o texto, né? O Senhor há de caminhar à frente dele com o espírito e o poder de Elias, a fim de converter os corações dos pais aos filhos e os rebeldes à sabedoria dos justos. Não, esta era a pregação de João, era a conversão. Pregava a palavra e batizava. O batismo de João era um batismo de conversão para predispor, para preparar, como nos diz o texto de hoje, preparando para o Senhor um povo bem disposto, né, para o Senhor. Então é a missão também de cada um de nós, evidentemente, não é como João Batista, sermos anunciadores da boa nova do reino, sermos também profetas, como nos falava hoje a primeira leitura, o profeta Jeremias. Bem antes de tu nasceres eu te conheci, eu te consagrei e te enviei para anunciar a boa nova do reino. Então, que João Batista abençoe todas as pessoas que trazem o nome de João e Nossa Senhora Isabel, possa também nos abençoar e nos fortalecer, sobretudo neste tempo, não é, de pandemia, nesse tempo de grandes dificuldades por que estamos passando, possamos nos sentir amparados, como Zacarias sentiu-se amparado pela presença do anjo. Ele ficou alegre e feliz, porque o anjo revelou a ele que a tua esposa vai ter um filho, e tu lhe darás o nome de João, e tu ficarás alegre e feliz, e muita gente se alegrará com o nascimento do menino. Então que nós também possamos nos alegrar diante das interpelações da palavra de Deus e saibamos nos colocar também como discípulos missionários do Senhor,
Então, celebrando esta festa, é a única festa dos santos todos, não é? E nós celebramos a Natividade, não é? Hoje celebramos a Natividade, ou melhor dizendo, já a véspera da Natividade, que será amanhã, não é? Dia 24, o nascimento de João Batista. Mas também celebramos depois uma outra festa dedicada a João Batista, que é o seu martírio, né? Martírio de João Batista. Então nós temos duas celebrações dedicadas a este grande santo da igreja, São João. Nem São Pedro tem duas festas comemorativas, ele que é também o escolhido, o chefe, é o Papa, o primeiro Papa, né? Ele tem apenas uma celebração, e vamos comemorar o dia dele, 29 de junho, né? Mas João tem, então, a festa da Natividade, do seu nascimento, e depois do seu martírio. E depois de João, aí só temos, evidentemente, Nossa Senhora também. Celebramos a Natividade de Nossa Senhora, não é? Então vemos aí a grandiosidade, a excelência desse grande santo, não é, da igreja. Então que aprendamos de João Batista. Primeiro, a humildade. João foi um homem muito humilde, muito simples, não é? Corajoso, e que se pôs a pregar, a preparar um povo para o Senhor, batizando-os com a água, um sinal, portanto, de purificação, não é? Preparando para o Senhor um povo bem disposto. Então, que nós também possamos, com as nossas pastorais, com os nossos trabalhos também, preparar um povo bem disposto para a seara do Senhor, para o campo do Senhor, que é vasto, muito grande. Então, São João Batista derrame muitas graças e bênçãos sobre cada um de nós também. São João Batista, rogai por nós.